Fala, meu King aluno! E aí? Começar de novo? Claro que sim. Olha só, Binho, começar com um curso inteiro agora. Trabalhar o início da química. Vamos pensar um pouquinho. Olha só, no seu mundo, você literalmente compra algumas coisas. E essas coisas, com certeza, têm uma parte química. Ah, é sério, Binho? Se você está usando shampoo, pode ter certeza. Tem química, sabonete, tem química, a água que você bebe tem química, o seu corpo tem química. Bastante, sim. É só você pensar em átomos. Sério? A parte inicial, a parte fundamental da matéria. Construção. Você já brincou de Lego algum dia? Está construindo alguma coisa? Com certeza vai formar algo. Matéria é isso. Tem massa, tem volume e ocupa lugar no espaço. E você usa para produzir cada vez mais. Cara, aonde acontece isso, Binho? Produção, produção, produção. Como assim? Peraí. Revolução Industrial, 1660. Máquinas a vapor, para produzir cada vez mais. Se você pegar a segunda fase, você tem combustíveis fósseis, uso de energia para transformar em matéria, produzir cada vez mais. Se você pensar em Einstein, E é igual a mc ao quadrado. Eu tenho massa, eu tenho energia. Bem, vamos trabalhar um pouquinho com o íntimo disso tudo, que é a matéria? Sim. Vamos trabalhar então com massa, volume e ocupa lugar aonde? No espaço você tem a matéria, bem facinho. Seu corpo é matéria, porque você sabe muito bem que tem bastante matéria no seu corpo, principalmente a água, proteínas, carboidratos, lipídios e assim por diante. A gente já conversou sobre isso. Então vamos trabalhar bem devagarzinho para você conhecer toda a jogada. Faz o seguinte, olha só. Matéria e energia é a primeira partezinha. Bem simples, aula light, só para você ver tudo que tem no início da química. O curso vai ser bem tranquilo, joia? Vamos lá então, olha só. Você tem o seguinte, se você pensar matéria e energia, comecei com matéria. Se você pensar o seu corpo é matéria, perfeito? Sério mesmo, chega agora que você está estudando para oxigenar o cérebro, coloca um copinho de água no seu ladinho. Porque, olha só, Binho, nessa água você tem massa, tem volume e ocupa lugar no espaço. Se você pegar um balão cheio de ar, esse ar também tem massa, tem volume e ocupa lugar onde? No espaço. Então, peraí, Binho. Já entendi. Tudo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço, você tem matéria. Só que o princípio disso tudo é o átomo. Tu conseguiu entender isso? O princípio disso tudo é o átomo. Por quê? Se você pensar na construção da matéria do seu corpo, pensei, peraí, você tem os tecidos, depois você pega, por exemplo, as células, pega os órgãos, assim por diante, e chegou no íntimo da célula, você tem o átomo. Claro, moléculas, depois você pega os átomos. Princípio de tudo. Princípio de tudo, o átomo, uma coisa menorzinha. Literalmente a peça fundamental para começar tudo. Para quem já brincou de Lego sabe o que eu estou falando. Vamos lá então, olha só, você tem o seguinte. Tudo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Se você tem massa, você tem energia. Por que você está falando isso? Está lá, ó. Matéria e energia. Sempre que você relacionar massa, você tem energia. É bem fácil. Faz o seguinte. Você sai de casa sem comer? Nunca. Bem, mas eu saio porque de repente eu passo mal, isso e aquilo. Claro, cada organismo funciona do jeito que ele quer. Claro, você tem um metabolismo, vai funcionar do seu jeito. Eu saio de casa sem comer porque eu passo mal. Mas logo vai bater uma fominha, você vai lá e come. Quando você come, você pega um biscoitinho abissal. Pegou esse biscoito, sabe muito bem que a digestão começa na boca, perfeito? Peraí, já entendi. Se começa na boca, você tem dois processos que você viu, que é o mecânico e o enzimático. Na verdade, é o químico que a gente fala tanto. Enzimático, enzimas são catalisadores, aumenta a superfície de contato, deixando a reação muito mais rápida. Se você pegar uma bolachinha, você tem amido. E na boca você tem a tal da pitialina, que é a amilase salivar. Ela quebra esses amidos, na verdade, ela quebra esses amidos para aumentar a superfície de contato, para você chegar lá embaixo ter uma digestão muito melhor, perfeito? Aí você sabe muito bem que quebra maltose, aí glicose. Essa glicose que é o importante, chegando na sua mitocôndria, que é uma organela, perfeito? Que faz a tal da respiração celular, oxida literalmente a glicose com oxigênio, por isso que você respira, conseguiu entender isso? Aí você libera CO2 mais água, que é uma oxidação que na química a gente chama de combustão. Liberou CO2 mais água, combustão. Só que libera energia na forma de ATP. Aí quebra esse ATP e transforma em ADP. Opa, energia para o seu corpo. Então, peraí, eu peguei a matéria e transformei em energia. O seu carro faz isso também. Você pega gasolina, queima a gasolina, transforma em energia. Peraí, Binho, aí eu consigo movimentar? Sim, você consegue exercer trabalho no seu corpo. É bem fácil. Se você pensar um pouquinho em física, o que é trabalho? É força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Perfeito? Claro que esse cosseno tem um valorzinho, mas tem que ter trabalho?
Sim, é a mesma coisa você está em casa, você está empurrando o seu guarda-roupa. Você precisa de energia, concorda comigo? Sim ou não? Claro que sim. Então essa é a parte importante. Você conhecer a matéria para poder conhecer a energia. Não tem eu conheço a matéria, eu conheço a energia. Fato, você tem que associar um ao outro. Isso é a brincadeira de Einstein. Fechou? Vamos lá então, bem, olha só. Tudo tem massa, volume e ocupa lugar aonde? No espaço. É o princípio da química. É o início da química. Joia? Vamos fazer o seguinte, bem, tem mais coisas? Claro que sim. Como eu estou falando com vocês sobre a matéria, você vai conhecer o estado físico, perfeito? Você tem que conhecer o íntimo dele, para ver o que você pode fazer, se você pode manipular ou não. Então, olha só, é bem facinho. Você tem o sólido, o líquido e o gasoso. É muito fácil isso. Sólido, líquido e gasoso. Binho, você pode dar definições? Sim. Se você olhar o cubinho de gelo, meus amores, é bem tranquilinho, olha só. Eu olhando o cubo de gelo, ele tem forma e volume definido. Isso é definição de sólido. Para a sua prova é importante, anota aí. O que o sólido é, Binho? É aquilo que tem forma e volume sempre constante. Perfeito? É sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Se você pegar uma barrinha de chocolate agora, quero fazer um fondue, tem forma e volume definido, sempre constante. Concorda comigo? Sim ou não? Claro que sim, eu tenho certeza que sim. Se você pegar o líquido aí, já prejudica um pouquinho, porque olha só, você tem um estado de maior agregação, maior organização, mais estável, que é o sólido. Passou para o líquido, já fica um pouquinho mais estável, as moléculas ficam mais afastadas, porque até recebeu calor, recebeu energia para passar. Depois a gente fala sobre isso. Mas se você pensar um pouquinho, o líquido tem forma variável. É só você pensar em enchente. Ah, encheu em tal lugar. A água já vai dominando tudo, já vai ganhando a forma do lugar. Consegue entender isso? Mas o volume é o mesmo. Se você tem 1 litro, vai ganhar a forma do lugar aquele 1 litro. Então, peraí, já entendi, Binho. Você tem o sólido, que tem forma e volume definido. Perfeito. Agora, o líquido é bem facinho. O líquido tem forma variável, vai ganhar a forma do meio. Você já entendeu. E tem volume definido? Sim, eu falei. Se você tem 1 litro, vai continuar sendo 1 litro. Claro, sistema fechado, para não perder matéria. Ok? Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma em meio fechado, em sistema fechado. Conseguiu entender isso? Claro, então já entendi, Binho. Você tem propriedades físicas, na verdade, estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Binho, lá da matéria, porque tem massa, tem volume e ocupa lugar no espaço. Perfeito. Se você pensar no gasoso, é a mesma coisa. Perfeito? Vamos lá então, Binho, só para a gente poder entender a jogada toda. O sólido é o que você tem. Forma e volume bem definidinho. Agora, se você pegar o líquido, tem forma variável e volume definido. Vamos trabalhar o gasoso? Ah, vamos, querido professor. Faz o seguinte, olha só. O gasoso é totalmente ao contrário. Você tem forma e volume variável. Faz todo sentido você pegar literalmente 1 litrinho de gás que você tem, você expandir e colocar numa sala de 3, 4 litros, vai ganhar esse volume, concorda comigo? E também vai ganhar forma. É bem facinho, não tem erro nenhum. Então você já está começando a entender a ideia das propriedades físicas da matéria. Eu preciso conhecer literalmente o que a matéria tem, os 3 estados, que você conhece muito bem, já viu em física, já viu em química. Sólido, líquido e gasoso. Bem organizado e pouco organizado. Se você pensar em energia cinética, o gasoso é muito mais viável. Eu consegui entender isso? Essa é a jogada toda. Eu já estou indo. Fui.